Olá, sou Henrique Preto, da Rony. Seja bem-vindo à nossa segunda aula. Provavelmente você assistiu à nossa aula número 1, onde nós falamos de química do fogo. Nós entendemos o fogo como uma reação química, onde a gente vai precisar de um agente oxidante, onde a gente vai precisar de um agente redutor e tal da energia de ativação. E tudo isso vai servir como base para a gente trabalhar a nossa segunda aula, que vai ser, conforme eu prometi para vocês, a aula de incêndio em gases. Nós vamos entender toda a característica, o que é um gás liquefeito inflamável, como que ele se desenvolve em um vazamento, quais são as explosões, os fenômenos especiais dessa combustão, e no final da aula eu vou mostrar algumas modelagens para a gente conseguir ter uma ideia de proporção, realmente, geograficamente falando, a quanto que vai esse gás, se tiver uma explosão, qual que é o tamanho da bola de fogo e tudo. Então eu vou trabalhar com vocês algumas modelagens que eu fiz ao final dessa aula. Então eu espero que vocês estejam atentos, que é uma aula que tem bastante conceito químico, bastante conceito de química e física, e com certeza vai acrescentar para você desenvolver o seu trabalho como técnico de segurança, bombeiro civil ou militar, nas atividades de resposta à emergência e também de prevenção. Então, a ideia é entender que um gás liquefeito inflamável, ele, em geral, ou em todos os casos, quando ele está armazenado, ele está numa condição de pressão acima do ponto de ebulição normal e temperatura. Ou seja, se ele vazar, se ele for para a atmosfera, ele vai vazar na fase líquida e gasosa. Aquele líquido, aquela fase líquida, ela vai para a atmosfera de maneira atomizada e vai se expandir. Isso pode se expandir-se, expandir-se por centenas de metros. Para a gente entender melhor esse conceito, se a gente pegar o butano, que é o gás de cozinha, na condição normal de temperatura e pressão, então, quando a gente abre o fogão, sai gás. Então aquilo está na fase gasosa, então a gente já começa a trabalhar a definição. Pegarmos a gasolina, que ela tem uma taxa de evaporação bastante significativa. Na condição normal de temperatura e pressão, ela é líquida. A gente consegue pegar gasolina numa garrafa, consegue pôr a mão na gasolina, embora ele evapore com facilidade. Então, olha que interessante. O que sai da gasolina é vapor, porque na condição normal, temperatura e pressão, ela é líquida. O gás, ele já é gasoso, porque na condição normal, temperatura e pressão, ele está na fase gasosa. As interações moleculares de um gás, elas são fracas. Então, na temperatura normal do nosso planeta, na qual nós estamos, ela se torna gás. Agora, se fôssemos, se conseguíssemos, por algum acaso, reduzir de maneira extrema a temperatura do nosso planeta, o butano, que é o gás de cozinha, ele se tornaria líquido. Então, olha que interessante, o quanto que a temperatura influencia nisso tudo e o quanto que a pressão influencia. Porque, olha só, o butano, então, embora não esteja numa temperatura muito baixa, dentro da nossa normalidade, dentro aqui do planeta Terra, quando a gente coloca ele dentro de um cilindro, e nesse cilindro a gente põe um volume muito grande de butano e começa a pressionar, começa a colocar pressão, começa a colocar butano, você começa a aumentar a interação molecular, você começa a deixar mais próxima a molécula da outra e a gente começa a ter a diferença de fases. A gente consegue ter a fase líquida dentro de um botijão de LP e também um pouco da fase gasosa. E o que isso quer dizer? Bom, eu trouxe aqui atrás um diagrama de fases. Esse aqui é o diagrama de fases da água. Então vamos começar a entender o que é esse negócio, A água a 25 graus Celsius, uma atmosfera de pressão, ela é líquida. A gente abre a torneira e lava a mão. Se a gente começar a aumentar a temperatura da água, a água ela vai passar de fase. Ela vai sair da fase líquida e vai passar para a fase gasosa. Então olha só, uma atmosfera de pressão, 760 milímetros de mercúrio, 100 graus Celsius, a água ela vai equalizar a pressão de vapor com a pressão atmosférica. O que isso significa? A gente pode trabalhar isso melhor em líquidos inflamáveis, mas o que isso significa? Isso aí vai significar que quando a água ela equaliza a pressão de vapor dela com a pressão atmosférica, ela entra em ebulição. Então, se a gente tiver uma pressão atmosférica mais baixa, para a água equalizar a pressão de vapor dela, ela precisa de menos temperatura. Ou seja, se a gente for ferver a água lá no pico do Mont Blanc, a 4.000 metros de altitude, mais ou menos, você não vai precisar de 100 graus Celsius. Por quê? Porque a pressão atmosférica lá é menor. A água, para ela ferver ou equalizar a pressão de vapor com a pressão atmosférica, ela precisa de menos energia. Agora, se eu coloco
mais pressão, olha que interessante, né? Então, se a gente pega a água a 100 graus Celsius na nossa condição normal de temperatura e pressão, ela é fase de vapor, porque ela começa a evaporar. Na verdade, vai ter um pouco de fase líquida, um pouco de fase vapor, por isso ela tem essa diferença de fases aqui. Agora, se eu pego nesses mesmos 100 graus Celsius e aumento cada vez mais a pressão, eu volto a ter água, a fase líquida. Isso faz, até tem algumas teorias interessantes nisso tudo, né? Que a gente nunca sabe, né? Não tem como saber, mas a pergunta é, o centro da Terra é sólido ou é líquido? O centro do planeta Terra? Você vai se questionar. Pela pressão que existe, entendendo o diagrama de fases, então, conforme eu vou aumentando a pressão, eu acabo tendo, né? Mesmo em 100 graus Celsius, o estado de vapor, aumentei a pressão, passei até estado líquido, se eu aumentar mais ainda a pressão, eu consigo ter o estado sólido. É a mesma ideia que a gente pode pensar no centro da Terra. Por isso, existem cientistas que abordam a ideia de que o nosso centro da Terra ele é sólido. Voltando para gases, tá? Pensando nisso tudo, o que isso aí tem relação com os gases inflamáveis se a gente pensar em emergências industriais? É simples. Se a gente tem a fase líquida dentro de um recipiente, esse recipiente vazou, as distâncias intermoleculares, a nível atômico, a nível molecular, elas vão aumentar consideravelmente. Ela vai ter uma repulsão de molécula para molécula, vai aumentar consideravelmente, e nós vamos ter o quê? Um vazamento de gás na fase líquida. Na hora que ele entra na atmosfera, ele se expande. Esse é um problema muito grande que a gente tem. Por quê? Porque pode causar alguns fenômenos da combustão. Aí a gente começa a entender que o botijão de gás explode ou a gente acaba tendo uma explosão ambiental. Então essa é a característica. Então, qualquer gás inflamável com temperatura e pressão acima do seu ponto de ebulição normal vai se comportar como gás liquefeito inflamável, tá? Porque ele vai entrar em fase líquida. A segunda coisa é que gás liquefeito inflamável são exemplos comuns de líquido e evaporação. Qual que é a diferença então do gás e do líquido? Vai ser o ponto de fulgor dele. Então, de qualquer jeito, a gente consegue entender. Vocês vão pensar agora no que eu falei da gasolina e do butano que não conseguia acender com cigarro. É a mesma coisa, a ideia é exatamente a mesma. Agora começa também a fazer sentido o que eu comentei com vocês, de que a gasolina ela tem uma necessidade energética maior do que o butano para que haja a combustão. Por quê? Porque o butano já está na fase gás, na nossa condição normal, temperatura e pressão. A gasolina ela vai precisar passar para a fase gasosa, para depois ela achar a quantidade de energia de ativação necessária para começar a combustão. Então aqui a gente começa a entender o enlace e a importância da nossa aula anterior. Se você não assistiu, complicou. Talvez vai complicar um pouco a sua percepção ao assistir essa aula. Eu aconselho você a estudar o fogo como reação química e não mais como triângulo tetraédrico, porque senão você vai ficar perdido realmente nessa aula. Então aqui começa algumas diferenciações. Qual que é a diferença do GLP e para o GLI? Gás liquefeito de petróleo e gás liquefeito inflamável. A diferença é básica. Gás liquefeito de petróleo ele é derivado de petróleo. Gás liquefeito inflamável é qualquer gás inflamável que a gente possa ter por qualquer reação química ou qualquer decomposição de produto, seja qual for, que não necessariamente é o gás liquefeito de petróleo. Então, o gás liquefeito de petróleo, ele está contido dentro de uma família maior, que são os gases liquefeitos inflamáveis. Então, vamos dizer que é uma família dentro da outra, né? O gás liquefeito de petróleo, ele está contido dentro de um grupo maior, que são os gases liquefeitos inflamáveis. Então, se a gente pensar, né, na indústria, eu venho de indústria e provavelmente você também seja de indústria, se for bombeiro militar vai ser interessante porque com certeza vai pegar emergência com gases, né? O que a gente usa para preparação, né? Qual que é a preparação que a gente tem geralmente a nível de segurança de processo? Primeira coisa, né? Válvula de alívio e segurança em tubulações que tenham gases na fase liquefeita. Por quê? Porque você imagina o seguinte, tudo a gente já vai pegando as definições, né? Se ela vai passar de fase líquida para fase gasosa, ele já tem uma pressão contida ali dentro daquela tubulação. De repente existe um incêndio industrial que você tem uma irradiação de calor muito grande, ou até mesmo a própria condução de calor pela tubulação. O que vai acontecer ali naquela tubulação? Vai acontecer um fenômeno isovolumétrico. O que é isovolumétrico? Você aumenta a temperatura, aumenta a pressão, isso aí nós vamos usar essa explicação com o Blive, por exemplo. Aumenta a temperatura, aumenta a pressão, mas mantém o volume.
E o que acontece? Bom, se você mantiver aumentar a temperatura, aumentar a pressão, naturalmente vai gerar um estresse na tubulação. Por isso que é importante que tenha a válvula de alívio. Por quê? Em vez de romper a tubulação, a válvula de alívio abre, diminui a pressão interna, logo, na hora que ela equalizar a pressão na qual ela foi programada, na qual ela foi medida, foi dimensionada, tá? Ela fecha e a tubulação ela continua intacta. A ideia é essa, porque senão você pode ter rompimento de tubulação, um vazamento descontrolado de gás na fase líquida e vai aumentar, tudo vai gerar um VCE, depois um jato de fogo, aí a gente vai combinando, vai trabalhando isso aí durante a nossa aula. Segunda coisa, né? Não pode apagar fogo de gás. Isso é um conceito bastante trivial para a gente continuar a trabalhar e continuar a entender. Eu vejo muitos vídeos pela internet de, às vezes, algumas escolas de bombeiro, que o pessoal vai lá e coloca o fogo, né? Coloca o dedo no fogo lá naquele pedacinho lá em que não está queimando e apaga o fogo do botijão de gás com o dedo. É perigoso. Por quê? O gás é fluido. Se você colocar o dedo errado, você pode direcionar o gás para você. Então você vai se queimar ou você pode queimar outra pessoa. Tudo bem, naquele pedaço lá que você colocou o dedo, é uma mistura muito rica, já a gente vai falar de limite de inflamabilidade, mas é uma mistura muito rica, tá? Então não tem combustível, não tem comburente o suficiente para que haja a reação de combustão, ele põe o dedo ali. Mas veja só, ele pode direcionar o gás por ser um fluido, ou ele pode simplesmente tampar. Na hora que ele tira o dedo, continua vazando gás. Qual que é o problema? O problema é que se ele está vazando gás, e o gás ele for mais denso, por exemplo, nós vamos falar de densidade, esse gás vai ficar no chão, e em qualquer momento ele pode explodir, pode causar uma explosão ambiental. Então o ideal é fechar a válvula. Nunca apagar o fogo do gás. Isso serve para campos de treinamento também. Existem inúmeros campos. Não é o nosso caso, o nosso campo de treinamento trabalha com combustível líquido pressurizado, inclusive é um dos únicos do Brasil que trabalha assim, mas a grande maioria trabalha como? Com combustão em gases. Aí você vai lá e apaga o fogo do gás e continua vazando. Então, é menos pior manter a combustão. Por quê? Porque ali você está vendo, ele está consumindo gás. Tudo bem, tem os problemas de radiação de calor, a gente vê isso depois, mas a nível de segurança pessoal, se você deixar o gás vazando, vai dar uma explosão ambiental e você vai junto nela. Quando a gente pensa em recipiente de gás, nós vamos ter um recipiente de gás liquefeito, é importante que o solo seja impermeável. Por quê? Porque pode vazar, se vazar ele não penetra no solo. E se houver um desnível, e a partir desse desnível você conseguir direcionar todo esse gás, se for mais denso que o ar, para um local longe de qualquer atividade industrial, longe de qualquer atividade de trabalho a quente, isso é bom que aconteça, tá? E detectores de gás são importantes que nos pontos mais vulneráveis, a partir da sua análise de risco, do seu RASOP, sua análise de perigo, seja qual for a análise que você fez, é importante que detectores de gás eles estejam instalados e operantes, tá certo? Então, olha que interessante, vamos pegar um gás aqui que ele tem a característica de ser tóxico, corrosivo e inflamável. Vamos pegar a amônia anidra, né? A amônia, talvez vocês não soubessem, mas se pegar qualquer FISP da amônia, qualquer ficha de informação de segurança do produto químico, ou MSDS da amônia, você vai ver que ela tem realmente um limite de inflamabilidade, que ele vai variar, né, nesse exemplo que eu coloquei, de 15,5% a 26,2%, né, vai de 16% a 26% de volume. O que isso significa? Aqui a gente já começa a trabalhar a ideia de limite inferior de inflamabilidade e limite superior de inflamabilidade. O que é o limite inferior de inflamabilidade? É a quantidade mínima de gás necessário em volume para que comece a reação de combustão. Limite superior de inflamabilidade, a quantidade máxima em volume de gás em relação ao ar que se tem no ambiente para que se inicie a combustão. Então vamos imaginar o seguinte, imagine uma caixa de 100 litros e ali dentro tem ar. Se a gente sacar dessa caixa de 100 litros 8 litros de ar e substituir com 8 litros de amônia, nós vamos ter uma concentração de 8% de amônia. Vai pegar fogo ou não se eu tiver um centelhador lá dentro? Não. Por quê? Porque está abaixo do limite inferior de inflamabilidade da amônia. Tá certo? Porque a amônia ela precisa de volume de 16%. Então, se eu sacar agora dessa caixa de ar, se eu sacar 17 litros de ar e completar isso com 17 litros de amônia e colocar um centelhador lá dentro, tem uma explosão.
que são 17, que é 17% de amônia no volume? Bom, se a gente for pensar em ppm, tá? Em partes por milhão, a gente vai ter 17 mil partes por milhão de amônia. Bom, se eu não me engano, agora de cabeça, o PVS é próximo a 500 ppm, você já morreu faz tempo. Então, para você morrer em uma explosão de amônia, tá? Na verdade, você não vai morrer pela explosão, você vai morrer pela contaminação, pela intoxicação, então isso não vai acontecer. Aí você pensa o seguinte, e o limite superior? O limite superior da amônia é de 26% de volume, então naquela caixa de 100 litros de ar, se a gente tirar 26 litros e colocar 26 litros de amônia, ainda a gente tem a taxa de explosividade dela. Agora, se eu sacar 45 litros de ar e colocar 45 litros de amônia, eu tenho 45% de amônia naquele ambiente. Também não vai explodir, porque está acima do limite superior. Nós vimos que uma reação, ela tem que ser balanceada, uma reação de combustão tem que ser balanceada e tem que ter orientação favorável. Tem que ter elemento oxidante e tem que ter elemento redutor em quantidade ideais. Então, só para a gente levar em consideração, então, já percebemos que a amônia, né, ela não vai explodir em um ambiente aberto. Ela só vai explodir se vazar numa indústria química, por exemplo, dentro de uma sala de controle, vai ter que ter muita amônia e uma fonte de ignição ali para ela explodir. Então, por isso que no Brasil não se considera a amônia com a característica de inflamabilidade. Já o butano, olha que interessante, né? Eu coloquei aqui o butano. O limite inferior de explosividade do butano é de 2%. E o limite superior é de 11,5%. Então você viu qual é a diferença? Embora ambos tenham a característica de inflamabilidade, a gente percebe que para o butano inflamar, ele é muito mais favorável. Ele precisa de muito menos volume em relação ao volume de ar do ambiente para que ele tenha uma explosão. E olha que interessante, né? O limite superior de inflamabilidade do butano é menor do que o limite inferior de inflamabilidade da amônia. Isso que faz, então, a gente acabar tendo essa característica, né, essa facilidade do gás butano. A gente pega, por exemplo, um isqueiro, com facilidade a gente taca fogo nele e a gente usa para o que quiser no nosso dia a dia. Então, eu tirei uma fala do Trevor Kletz, do livro O que Houve de Errado, onde ele, já comentei no vídeo anterior, que é um livro muito usado para a segurança do processo, que até onde existem relatos, nunca ocorreu nenhum vazamento de amônia ao ar livre em que se teve uma explosão. Só vai conseguir ter essa explosão em função das concentrações, tá, em ambiente fechado. Então, ao ar livre, a ideia de UVCE, eu já estou aqui adiantando, né, a ideia de UVCE, de uma explosão de nuvem de vapor não confinado com amônia, isso não vai acontecer. Mas com butano, com propano e assim, diversos outros gases que são de origem industrial, hidrogênio, por exemplo, isso pode acontecer. Uma característica importante quando nós falamos de gases, né, é a ideia da densidade relativa. Aí você vai lembrar, provavelmente você fez curso de espaço confinado, que aquela formulinha, né? Densidade relativa, né? dr é igual PM sobre 29, que é peso molecular dividido por 29. 29 é uma média ponderada do que nós temos no ar. Então nós temos 21% de oxigênio, 78% de nitrogênio e 1% de outros gases. E aí a gente tira essa média ponderada por função de massa molecular, tudo, a gente chega a um peso molecular de 29 gramas por mol. Então o que é mol? Mol é uma quantidade de matéria. Essa quantidade de matéria de ar, né, essa quantidade de átomos de ar pesa 29 gramas. Se a gente pegar essa mesma quantidade de átomos de butano, 58. De amônia, anidra, 17. Aí a gente fala assim, então se o peso molecular, se o resultado do peso molecular for maior que 29, ele é mais denso, ele vai para baixo. Se for menor que 29, ele é menos denso, ele sobe. Mas o detalhe que nunca ninguém te falou, e a gente pode fazer uma aula específica disso, é o seguinte, os dois gases, eles têm que estar na mesma temperatura. Porque você imagina um ambiente de incêndio estrutural. No incêndio, né, estrutural, o que a gente vai ter? A gente vai ter proveniente da combustão gás sulfídrico, que é H2S. Só o enxofre ele pesa 34 gramas por mol. Só o enxofre já é mais pesado. NOx, né, NO2, NO3, vai ter compostos nitrosos, CO2. Você tem um monte de gases que são mais pesados do que o ar. Por que sobe? Aí entra a ideia da densidade. O que é densidade? Densidade é uma relação, tá, de massa
dividido por volume. E o que o calor faz? Olha que interessante. Então, por isso que eu falei que eles têm que estar na mesma temperatura. Porque quando você eleva uma temperatura do gás, ou eleva a temperatura de qualquer corpo ele vai ter um fator de dilatação. Quando você dilata, se a densidade é uma relação de massa por volume, quando a gente dilata, a gente aumenta o volume. Logo, a densidade diminui. Tá certo? Então, essa ideia de espaço confinado, e a gente faz uma aula específica disso depois, essa ideia de espaço confinado, de que peso molecular, densidade relativa é peso molecular sobre 29, isso só funciona se os gases estiverem na mesma temperatura. Agora, a condição é, garanta para mim que os gases estão na mesma temperatura. Isso vai fazer toda a diferença quando você for fazer uma avaliação de gás para espaço confinado. E quando nós falamos também, né, já que estamos na pegada de espaço confinado, nós falamos da inflamabilidade, né, já vou até voltar para o slide aqui do butano. Quando a gente fala da inflamabilidade, cada gás, ele é um gás. Cada gás ele tem uma concentração mínima, uma concentração máxima para ele explodir, para ele ter a característica de inflamabilidade. Então, quando você verifica o Léo lá no seu multigás, significa que esse Léo é em relação ao gás de calibração, ao gás padrão que ele foi utilizado. Não significa que é em relação àquele gás do espaço confinado. Como, por exemplo, se o seu equipamento multigás ele foi calibrado com butano ou com propano, e dentro do seu espaço confinado você tem hidrogênio, o que você vai enxergar lá no visorzinho do seu Léo não é o valor adequado, ele é um valor compensado em relação ao butano. Então, como que você faz? Bom, existem diversas maneiras, mas por regra, se tiver qualquer nível de inflamabilidade no espaço confinado já não entra. Tá? Isso aí tem NBR e tudo mais, por segurança. Ou você vai fazer um monte de conta, vai usar princípio de Le Chatelier, um monte de princípio químico, para achar essa compensação. Quanto que é 30% do Léo do butano em relação ao hidrogênio? Viu? É difícil. Então, se deu inflamabilidade, esquece, cancela o seu trabalho em espaço confinado. Até porque isso é um multigás, ele trabalha em relação a um gás padrão ou sensor padrão que ele tem. Não é um cromatógrafo, que ele vai pegar tudo que você tem ali dentro do espaço confinado, tá? E ele vai falar assim, ó, dentro desse espaço confinado você tem essa quantidade de gás. Ele não vai falar isso aí pra você. Ele só consegue verificar o que o sensor dele permite. Em geral, em relação à inflamabilidade, é um gás padrão só. Tá certo? Então, vamos para frente. Então, já entendemos essa ideia de densidade relativa? Quando nós pensamos em densidade relativa, aquele PM sobre 29, então, ele só vai ser usado em condições em que os gases eles têm a mesma temperatura. Se houver uma diferença de temperatura, como a densidade é uma relação de massa com volume, aumentou o volume, a gente perde a densidade, então tende a subir. E, então, o que eu espero, né, de um incêndio em gás? Bom, existem alguns fenômenos especiais. Um deles é o BLIV, que é muito conhecido. Qualquer curso de bombeiro aí, as pessoas ouvem falar do BLIV ou do BLEV, da forma que vocês quiserem pronunciar, eu pronuncio o BLIV. E também tem o tal do UVCE, né? Qual que é a diferença? O que é o UVCE? O que é o BLIV? BLIV é quando o cilindro ele se rompe, né? Ele explode, existe uma explosão do cilindro, nós vamos entender certinho o que acontece, até com uma demonstração bem simples aqui, mas vocês vão entender. E o VC que é quando vaza, né? Uma explosão de nuvem de vapor não confinada, existe uma reação fugitiva ali, fugiu ou se acumulou no ambiente e tem uma explosão. Então qual que é a sequência, né? Qual que é a cronologia de uma emergência com gases? É bem simples. Primeira coisa, tem que haver um vazamento. Se não tiver vazamento, tá contido ali, não é tanto o nosso problema. Segundo, vazou. Por densidade, vamos imaginar um gás mais denso, ele vai se acumular na galeria, ele vai descer no bueiro, ele vai se acumular nas partes mais baixas, tá? Depois que ele se acumula, olha que interessante, no ambiente nós temos o quê? Temos ar. O ar, ele tem um agente oxidante. Nós estamos falando então que já estamos começando a misturar, criar uma mistura inflamável, uma quantidade ideal entre o gás que vazou com o ar que nós temos no ambiente. A partir disso, eu já tenho a condição ideal para gerar um UVC, uma explosão de nuvem de vapores não confinados. Por quê? Porque vazou, acumulou. Eu tenho uma mistura ideal. A mistura ideal, o que é? Então, é uma mistura que está entre os limites de inflamabilidade daquele gás que vazou. Eu já tenho a condição ideal para um UVC, uma explosão ambiental pelo acúmulo de gases. Depois dessa explosão ambiental pelo acúmulo do gás, o que vai acontecer? Do ponto de vazamento, ele vai gerar uma língua de fogo. Vai gerar um jato de fogo, vai pegar fogo em tudo, vai gerar um incêndio generalizado, mais um jato de fogo, um jet fire. E depois disso, bom, se continuar aquecendo muito o recipiente, nós vamos ter um BLIV, tá?
E nós já vamos falar de cada uma dessas condições. Então, o UVCE, ele parte a partir do vazamento. Bom, vamos trazer para o dia a dia. A cozinha de casa. A mangueira da cozinha furou, acumulou gás de cozinha dentro da cozinha e você tem uma explosão. Explodiu o botijão, explodiu o ambiente. Explodiu o ambiente nesse caso. É diferente da cozinha estar pegando fogo, o botijão de gás dentro da cozinha e depois o botijão ele se rompe. Então essa é a ideia do UVCE. Então o que eu preciso considerar dentro de um UVCE, dentro de uma explosão de nuvem de vapores não confinados, né? O ponto de temperatura crítica do produto que vazou. Quanto menor o ponto de temperatura crítica, menor é a energia de ativação para que comece a combustão, a reação de combustão. E qual que é o problema dessa reação de combustão? Bom, ela acontece de maneira muito rápida. Então, se a gente pega uma grande quantidade de energia dissipada, né, em um pequeno período de tempo, a relação de energia por tempo qual que é? Potência. A gente acaba tendo uma potência muito grande. E a partir disso, então, o que o UVC ele pode gerar? Ele pode gerar quebrar vidro, ele pode rachar a parede ou ele pode até derrubar estruturas. Olha que interessante, então, quando a gente pega o conceito de química e física e parte, né, para a ideia de combate a incêndio. É importante eu levar em consideração, então, temperatura no ambiente, densidade relativa, os limites de explosividade, eles têm que ser respeitados, porque se vazar muito gás, a gente já viu, e passar do limite superior de flammabilidade também não pega fogo. Isso é até interessante, eu acabo usando. Nós temos um experimento no nosso laboratório de Química e Física do Fogo que a gente faz isso, né? Então uma gota de gasolina dá uma explosão, enche de gasolina depois, chacoalha, tenta fazer explodir, não explode. Por quê? Porque tem muito gás ali. Passou do limite superior de inflamabilidade, tá? Temperatura necessária para ignição, que a gente pode chamar isso de energia de ativação, fonte de calor nas proximidades, tá? E também, se a gente pensar numa emergência industrial, posicionamento da viatura. Por que posicionamento da viatura? Porque você tem um respiro do motor, se for uma viatura de combustão a diesel, tá? Você tem um respiro do motor e lá dentro, então se entrar esse gás dentro do motor, ele pode funcionar como fonte de ignição. Até mesmo a própria temperatura do motor pode funcionar como fonte de ignição desse gás e causar uma explosão ambiental. Então você que é bombeiro, trabalha em uma indústria química ou petroquímica, uma indústria de alto risco, tá? Tiver vazamento de gás, cuidado com o posicionamento da viatura. A sua viatura ela pode gerar energia de ativação necessária dentro de uma nuvem de gás, com os limites de inflamabilidade sendo respeitados ali, e pode causar uma explosão. Então, o posicionamento incorreto da viatura pelo direcionamento do vento, pela estimativa dentro de um pré-planejamento de emergência, que a gente vai ver as modelagens aí, a gente consegue definir tudo isso aí para ser trabalhado com segurança, tá? Então, como eu havia comentado, a potência ele pode fazer o quê? Pode quebrar vidro, rachar a parede, derrubar estruturas. A gente já viu aí prédios que já foram derrubados pelo acúmulo de gases e tudo mais. Nos noticiários aí com certeza vai ocorrer na sua mente algo parecido com isso. Mas o mais conhecido é o que vem agora, né? É o tal do BLIV. O que é o BLIV de maneira geral, né? BLIV é quando você tem um recipiente e esse recipiente ele vai ter, obviamente, né, fase líquida e fase gasosa, tá? Então, quando você tem um incêndio, um fogo, e esse recipiente ele está contido, ele está ali no meio do fogo, o que vai acontecer? Bom, obviamente, ele vai esquentar. O que é importante a gente entender? É importante a gente entender o seguinte: enquanto existe fase líquida dentro desse recipiente, aí eu peguei essa sacola, eu coloquei água na sacola, né? É uma sacola plástica, uma sacola de supermercado comum. E olha que interessante, eu tenho água dentro. Imagina que é um recipiente metálico, tenta abstrair, recipiente metálico que ele contém fase líquida dentro dele. E essa sacola, então, é um recipiente que ela contém fase líquida. Olha que interessante. Tende a ser frágil. Se a gente tacar fogo na sacola, você já consegue imaginar que ela vai romper com facilidade. Bom, imagina só, então, essa sacola se ela não tivesse a água dentro dela. O que está acontecendo? Fala, pô, Henrique, mas você está falando de gás, você está usando uma sacola com água. Lógico que é. Por quê? Nós falamos que o gás, quando pressurizado dentro de um recipiente, ele vai ter fase líquida. E por que eu estou falando da água? Porque nós temos que pensar na energia necessária. Olha só, quando eu coloco o fogo na sacola, vocês viram que ela não aconteceu nada, né? Coloco fogo,
e a sacola ela continua intacta. Por quê? Porque eu estou oferecendo energia para a parede do recipiente e essa energia da parede do recipiente ela acaba sendo absorvida com muita facilidade pelo combustível, pelo líquido que está ali dentro, pela fase líquida que está dentro dele. É diferente de, por exemplo, eu tacar fogo, tá? E o meu recipiente, ele não tem mais a fase líquida dentro. Vocês viram o que acontece? Queima. E o bleed, o que é? É exatamente a mesma coisa. Quando acontece o bleed? Então, o bleed acontece no seguinte. Você tem um recipiente, dentro desse recipiente você tem a fase líquida e a fase gás. Começou a pegar fogo, aí a gente entra na ideia do fenômeno isovolumétrico. Você aumenta a temperatura, aumenta a pressão. Toda a fase líquida que se tem, se aumentou a temperatura, aquela fase líquida ela vai diminuir. E vai aumentar a fase gasosa e vai aumentar a pressão interna do seu recipiente. E conforme você tem uma incidência muito grande de calor, quando você não tem a fase líquida para reter esse calor e a fase líquida mudar de fase, todo o calor ele vai ficar retido aonde? No casco do cilindro, no casco do recipiente. Bom, quando você superaquece o metal, você perde as características de resistência desse metal. Esse metal ele tende a ficar menos resistente, que é o momento em que ele se rompe. E quando ele se rompe, se você tem um incêndio em volta, na hora que você tem esse rompimento, toda aquela pressão existente dentro do cilindro, ela vai para a atmosfera. Na hora que ela vai para a atmosfera, ela vai gerar um acúmulo de gás na atmosfera. Na atmosfera você tem uma quantidade de ar suficiente para que ocorra aquela combustão e é onde você tem a ideia do bleed. Então gera o rompimento da parede do recipiente, todo aquele gás contido. Uma pequena parte em fase líquida, ou nenhuma parte em fase líquida, mas toda a fase gasosa vai sair, vai para a atmosfera. Na atmosfera você tem um agente oxidante, que é o oxigênio. Você tem calor necessário para que aquilo pegue fogo, então gera uma bola de fogo. Isso acontece a uma velocidade muito grande, e a partir disso, então, você tem uma potência muito grande. Você tem um desastre que acontece, que é o que nós chamamos de bleed. Por isso, é importante entender o quê? O bleed só vai acontecer quando você tiver pouca ou nenhuma fase líquida. Acontece na fase gasosa. Por quê? De novo, enquanto eu tiver a fase líquida, o líquido ele vai puxar a energia, ele vai reter a energia, ele vai pegar para si a energia e não vai deixar a energia acumulada na parede do recipiente. Se um saco plástico consegue suportar a energia de um isqueiro, você imagina então um recipiente metálico. Agora, você também consegue imaginar a quantidade de energia que é necessária, né, para aquecer aquele recipiente metálico e ele se romper. Então, por isso o bleed acontece, em geral, na condição de que só se tem fase gasosa. Se tiver muita fase líquida, se tiver cheio de fase líquida, a gente fica mais tranquilo. Por isso que, em condições de incêndio em gás, se tiver uma câmara térmica, é interessante. Porque quanto mais fase líquida tiver, mais distante você está de um bleed. Começou a diminuir muita fase líquida dentro do recipiente e você consegue ver numa câmara térmica. Por quê? Se tem fase líquida, vai estar mais frio do que na parte superior, que vai estar toda a fase gasosa. Então a gente começa já a entender todos esses conceitos. Para ficar mais claro, vamos partir para a ideia de modelagem de vazamento. Tá? Eu estou usando alguns softwares aqui da EPA, tá? Esses softwares eles nos ajudam, são usados na segurança de processo, no planejamento de emergência. A gente consegue estimar o tamanho da emergência, consegue estimar o tamanho da bola de fogo, consegue estimar um monte de coisa. Então aqui, né, eu tenho as características, eu coloquei então um recipiente com butano. Esse recipiente ele vai ser carregado com butano. A condição atmosférica eu coloquei vento de 1 metro por segundo, uma rugosidade de terreno aberto, uma temperatura de 30 graus Celsius. Todas essas características aí, elas vão influenciar na modelagem. Então eu coloquei uma condição padrão para modelar, para mostrar para vocês, só para vocês entenderem, né, o que é um bleed, o que é um VCE, qual que é o tamanho do problema que a gente acaba encarando, tá? Então, para isso, eu considerei aqui, né, um vazamento. Primeira coisa, vai ter que vazar, vai ter que ir para a atmosfera. Na hora que ele vai para a atmosfera, qual que é o nosso primeiro cuidado então? Já que ele vaza, se acumula e forma uma mistura inflamável, eu tenho que saber qual é a distância em que eu vou ter uma mistura inflamável, tá? Então essa aqui é dentro dessas condições de modelagem que a gente colocou, que a gente considerou, do tamanho do recipiente, do tamanho do cilindro, consideramos então, na direção do vento,
até meio quilômetro, até 500 metros, a gente tem 10% do limite inferior de inflamabilidade. A mais ou menos 250 metros, a gente tem cerca de 60% do limite inferior de inflamabilidade. Por isso que eu falei que se for posicionar uma viatura muito próxima, tá? Posicionar na direção do vento complicou. Por quê? Porque você vai chegar muito perto do limite de explosividade, você pode causar explosão. Se for posicionar a viatura, sempre na condição de estar contra o vento. Por quê? Porque daí a nuvem de gás não vai na sua direção. Bom, depois que vazou, ele acumula. Se acumulou, ele pode ter uma centelha, você pode ter uma energia de ignição necessária, uma energia de ativação necessária para que aquele fenômeno venha ocorrer. Então, nós colocamos aqui, né, eu coloquei aqui uma área de devastação, de uma explosão. Então, o gás ali acumulou, depois que vazou, o gás acumulou, teve uma energia de ativação e ele vai causar uma área de devastação. O que nós temos aqui nessa área de devastação? Bom, no gráfico, nós vamos entender que ele pode quebrar vidro, ele pode causar rachadura na parede, ele pode destruir, né, uma construção, ele pode derrubar uma construção. Nessas condições, então, a mais ou menos 280, 300 metros de distância, num raio de 300 metros de distância, tá? Tem a influência do vento, porque o ponto zero é aqui, então tem a influência do vento. Nós vamos ter nessa área, tá, na direção do vento, uns 300 metros de distância, que todos os vidros serão quebrados de acordo com essa modelagem. E uma pequena área, nós vamos causar o quê? Rachaduras na parede. Então, a 200 metros de distância na direção do vento, nessa condição do vazamento da modelagem, a gente pode causar, então, rachaduras na parede. Ainda não é o pior. Nós podemos verificar, então, olha só, vaza, acumula, explode, que é a ideia do VC. Depois que explode, o que acontece? Continua o vazamento. Depois que vazou, a gente vai ter o quê? Um jet fire, um jato de fogo. Qual que é o tamanho do jato de fogo, né? Então, olha que interessante. Só para ficar bem simples, tá? Nós colocamos um tanque de diâmetro de 12 metros, são 905 metros cúbicos. Toda essa modelagem ela foi feita, então, em cima de um tanque esférico com butano de 12 metros de diâmetro, tá certo? Olha que interessante, então. Se a gente for ter um jato de fogo nessa condição, a gente vai conseguir ter um jato de 28 metros. Ou seja, o vazamento nós colocamos embaixo, tá? Um vazamento, então, uma esfera de 12 metros de diâmetro, um jato de fogo nas condições já determinadas pelo programa, a gente vai ter um jato de 28 metros. Imagina, então, a capacidade de radiação a partir desse jato de fogo. Olha só. A gente, dentro desse jato de fogo, a 50 metros de distância, se a gente, na parte amarela ali, então nós teríamos sem roupa de bombeiro, sem a roupa de aproximação de incêndio, queimadura de 1º grau. Na parte laranja, queimadura de 2º grau. Na parte vermelha, sem roupa nenhuma, sem proteção nenhuma, teríamos queimadura de 3º grau, poderia nos levar à morte. Então, só para a gente imaginar, nesse jato de fogo que está acontecendo, a onda de radiação térmica, qual é a distância que conseguiríamos chegar ou não dessa esfera de 12 metros de diâmetro vazando butano. Então você consegue imaginar o quanto de calor. Agora, você paramentado com roupa de bombeiro, obviamente sem considerar nenhuma forma de resfriamento com água nem nada, só com a roupa de bombeiro, conseguiríamos chegar até onde? Até a parte laranja, que é o quanto que a roupa de bombeiro ela suporta, a quantidade de calor média que uma roupa de bombeiro padrão NFPA ela suporta a nível de radiação térmica. E agora nós vamos chegar no BLIV, né? Vamos imaginar então essa esfera com 905 metros cúbicos de volume, com butano, tá? Se ela inventar de explodir, tá? Nós consideramos essa esfera 80% cheia, que é mais ou menos a média do que se tem. Aí esquentou, pegou fogo em volta, esquentou, não houve nenhum tipo de resfriamento, tá certo? A fase líquida diminuiu, aumentou muito a fase gasosa, como eu já havia comentado com vocês. Esquentou mais ainda, causou um rompimento da parte metálica. Esse rompimento é uma explosão muito forte, porque tem muita energia envolvida, tá certo? Todo o gás vazou, foi para o ambiente, começou a queimar. Bom, vai gerar o quê? Bom, nesse caso, uma bola de fogo de 432 metros de diâmetro
e vai queimar por 23 segundos. Você imagina o inferno que isso não vai gerar, então. Isso é a estimativa de um blive em uma esfera de 12 metros de diâmetro. Nessas condições aí que nós modelamos. Todas as condições são dessa esfera. Todas as modelagens são dessa esfera. É só para vocês conseguirem ter a noção de tamanho, a noção geográfica, espacial do problema que nós vamos encarar, que vocês podem encarar. Vamos pensar o seguinte, então, qual que é o problema da radiação térmica, né? Bom, a 2 km de distância, quem tiver com roupa comum vai sofrer queimadura de primeiro grau. Sofreria queimadura de primeiro grau se queimasse por 60 segundos. A bola de fogo ela vai queimar por 28 segundos, mas alguma queimadura as pessoas terão. A 2 km de distância, quem estiver ali na rua, quem estiver nas proximidades da unidade de processo, seja qual for, vai sentir o calor irradiado a partir daquela bola de fogo. A 1,5 km de distância, quem estiver ali exposto pode sofrer uma queimadura de segundo grau e mais próximo do que isso tem grande chance de morrer. Então, qual que é a ideia? Ou você evita o blive, ou se o blive acontecer é importante que você esteja longe ou protegido, porque a irradiação térmica e a quantidade de energia envolvida é muito grande. Então é importante você ou evite ou esteja seguro na hora que vai acontecer, porque como toda reação química, se ela tiver condições favoráveis para que ela aconteça, ela vai acontecer dentro da cinética da reação, uma hora ela vai acabar. Essa reação modelada, ela acaba em 23 segundos. Mas, em outras condições, se mudar qualquer uma das condições, a gente pode, com certeza nós vamos mudar todos os resultados. Então, quando a gente pensa, né, num planejamento e resposta, pensando já na pegada de emergência industrial, é importante que, se fôssemos pensar em vetores, né, o pessoal que é da exatas vai entender um pouco melhor do que o pessoal da humanas. O pessoal da humanas às vezes tem dificuldade para isso, mas se a gente fosse considerar vetorialmente falando o nosso problema, tá? A gente tem que pensar o seguinte: o tamanho que nós temos do problema tem que ser menor do que o tamanho que nós temos da solução para esse problema. Ou seja, se a sua capacidade de resposta for igual ou menor ao seu potencial de emergência, você vai perder essa emergência. Então aqui a gente vai pensar, né, nesse planejamento, se ele vai ser ofensivo ou defensivo. Por que a nossa capacidade de resposta ele tem que ser muito maior? Porque o evento inicial pode ser um blive, pode ser um VCE. E quais são os eventos derivativos? Depois que vazou gás, teve uma explosão ambiental, quantas tubulações vão se romper? Quantos pontos de fogo, de jatos de fogo eu vou ter a partir disso? Tá certo? Então, por isso que eu tenho que considerar sempre evento inicial derivativo e pensar na nossa capacidade de resposta tem que ser muito maior do que o nosso potencial de emergência, porque se for igual, nós perdemos essa batalha. Então, nessa sequência de eventos que é vazar, acumular, forma uma mistura inflamável, causa o VCE, você tem um incêndio generalizado e pode causar o blive, o que a gente procura fazer? Bom, a gente pode pensar numa ação ofensiva ou numa ação defensiva. Inicialmente falando, se a gente pensar numa ação defensiva, nós vamos fazer o quê? Bom, nós vamos resfriar o costado do reservatório. Aí algumas perguntas elas vão ter que ser feitas, como o quanto de água, quantas linhas de mangueira, vou montar canhão, não vou? Todas essas condições são importantes. Quanto de água tem que cair no reservatório em litro por minuto por metro quadrado de reservatório para que seja um resfriamento efetivo? Ou a água está batendo no reservatório e ela está evaporando? Porque a ideia da água resfriando o reservatório é a mesma ideia da água dentro do saco plástico. A água está absorvendo calor. A quantidade de calor que a água absorver e chegar quente lá embaixo, então a quantidade de calor que a água absorveu e esquentou é a quantidade de calor que o reservatório perdeu para a água. Por quê? Porque na soma de todas as energias ela tem que ser zero. Você não pode gerar uma energia do nada. Então se a água aqueceu uma certa quantidade, é a mesma quantidade que o reservatório resfriou. Agora, se essa água evaporou, significa que
ela não conseguiu puxar a energia necessária, ela não chegou quente, ela puxou um pouquinho de energia, ela já mudou de fase, já perdeu eficiência nesse resfriamento, tá? Então a gente consegue fazer isso. Agora, se eu for fazer um ataque ofensivo, a gente já viu, apagar o fogo não é uma opção. A opção é fechar a válvula. Jogar água no fogo, fazer ele apagar, em campos de treinamento que usa gás, isso aí acontece muito, né? Às vezes o pessoal joga água no fogo, apaga e começa a vazar gás. Se vazou gás, complicou. Por quê? Porque depois ele vai gerar um AVC. Aí nós estamos complicados nisso tudo. Então, se a gente pensar numa resposta defensiva, quanto de água? Pelo menos no costado do tanque, 15 litros por minuto por metro quadrado. Pelo menos. Para que a gente tenha uma resposta efetiva. Isso aí é padronizado pela NFPA. Quanto de água eu preciso? Canhão? Linha manual? Quantas linhas manuais? Quantas pessoas eu tenho disponível nisso tudo? Bom, isso você vai ter que fazer um planejamento prévio, porque na hora que acontece a emergência, pode ser ou é muito provável que você não tenha o recurso necessário para atender essa emergência. Agora, então quando eu penso em resposta defensiva, algumas condições eu vou ter que pensar, alguns critérios eu vou ter que levar em consideração, como por exemplo, qual é a vazão necessária? Quanto de água eu preciso? Minha bomba supre ou não supre? Quantas linhas de mangueira? Quantos homens eu vou colocar exposto? Ou eu coloco o canhão portátil? Essa é uma condição importante. Quais equipamentos eu tenho? Você tem esguicho de vazão regulável, você tem aqueles guichos que se usa em shopping, que é péssimo para emergência industrial. Você tem canhões portáteis de alta vazão, de baixa vazão. Quantos eu preciso? Tudo isso tem que ser preparado previamente, tá certo? Linha manual ou canhão, eu já falei, o efetivo. E como que eu observo a eficiência dessa condição? Bom, é simples, observar a eficiência. Se você jogou água na parte superior do reservatório e essa água, ela ainda em fase líquida, ela vem até a parte inferior, significa que o resfriamento está sendo efetivo, como eu havia comentado. Se você jogou a água na parte superior e antes de chegar na parte inferior ela evaporou, você tem uma pequena área de resfriamento efetivo. Aquela água, ela assumiu tanta energia, ela consumiu tanta energia, que ela evaporou, ela passou de fase líquida para a fase gasosa. E o resto do reservatório continua aquecido. Por isso que a gente tem que pensar nessa ideia de conservação de energia nisso tudo. E se eu for fazer uma resposta ofensiva, se eu for avançar até o fogo e fazer o fechamento de válvula, então a pergunta é seguro? A primeira delas. Porque você está colocando um homem ali, uma mulher, um pai de família, uma mãe de família, um bombeiro, um brigadista, um técnico de segurança. Então a primeira pergunta é seguro? Se não for seguro, você não vai se expor. Tudo bem que existe um nível de insegurança aceitável que é da nossa profissão. A gente já sabe disso. Se for para ser bunda mole, você não vira bombeiro. Então existe um nível de insegurança aceitável. Agora, se estiver prestes a ocorrer um blive, não vai perto do fogo ali, porque vai explodir aquele negócio e você vai junto, né? O esguicho é compatível? Por que eu estou falando de esguicho compatível? Porque o vazamento de gás, onde eu vou aproximar com um padrão de jato, confinar aquele fogo e fazer o fechamento de válvula, a pergunta é, se o esguicho é o padrão de esguicho regulável de latão, onde ele não dá uniformidade nenhuma de jato, onde você não consegue controlar a vazão do jato, onde é uma porcaria e você vai se queimar, ou é o esguicho de vazão regulável, que ele tem um padrão de uniformidade de jato, você consegue regular, eles conseguem regular a vazão dele, você consegue manter a vazão contínua de água, você consegue criar um escudo mais potente contra aquela irradiação de fogo, até aquele jato de fogo que não vem na sua direção. Tem válvula ou não? Porque se não tiver válvula, não tem o que fazer. Apagar fogo em gás é só por fechamento de válvula. Se não tiver válvula, você tem que criar outro método de controle. Ou continua jogando água ali até a reação de combustão acabar, tá? Não é apagar, é acabar. É quando não existe mais gás, para evitar que esse fogo se expanda. Porque se não tiver válvula, não tem como apagar fogo de gás. Tem efetivo para isso? E a outra coisa é, como que você vai prover a segurança desse efetivo? Se na frente do gás romper uma mangueira, existe uma linha de segurança? São essas as condições importantes, então, quando a gente fala de incêndio em gás. É muita informação, talvez tenha ficado um pouco confuso, eu diria para vocês assistirem novamente essa aula. E se tiver dúvida,
Pode me chamar nas redes sociais, vocês vão ver provavelmente alguma propaganda, alguma coisa aí, Henrique Preto, e no que eu puder estar ajudando vocês, eu estou à disposição. Se houver dúvidas, então, pode entrar em contato. Obrigado pela sua atenção e eu espero que essa aula tenha acrescentado para o seu dia a dia, acrescentado para a sua profissão. Tudo bem? Até a próxima, até a aula 3.